Ok. Então, boa tarde a todos. Hoje nós estamos com a professora Verônica Gonçalves conversando com a gente. Ela é graduada em Relações Internacionais, é professora do curso de Relações Internacionais do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais. Ela é líder do grupo de pesquisa em Relações Internacionais e Meio Ambiente, doutora em Relações Internacionais, mestre em Direito e Sociologia Política e é graduada em Direito. O interesse de pesquisa dela é por política internacional e meio ambiente, governança climática e governança migratória. Seja bem-vinda, então, Verônica, com a palavra você. Obrigada, Adriana. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria dizer que é um prazer muito grande. Fiquei muito feliz com o convite da Adriana para estar aqui conversando com vocês. Quando ela comentou, né, da ideia de fazer esse curso, eu fiquei encantada. A gente acabou de ministrar uma disciplina sobre Amazônia ali no programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais, eu e o professor Eduardo Felipe. Então, é um tema enfim, que me interessa, que me motiva, que me toca, e achei o desenho de curso de extensão da professora Adriana uma delícia. Professora, eu, então, não consegui assistir nenhum encontro síncrono por causa do horário, mas assisti as palestras, as 4 palestras, e fiquei, enfim, muito feliz, me senti contemplada, aprendi, então fico bem lisonjada de estar aqui podendo conversar com vocês. Eu pensei em trazer para a gente conversar, enfim, algumas questões para relacionar a Amazônia com mudanças climáticas. Por que isso? Porque eu trabalho nas relações internacionais com clima, com negociações internacionais relacionadas às mudanças climáticas, governança climática, enfim. E a pauta Amazônia, ela se impõe, ela é inserida, ela é trazida para o tema de discussão das mudanças climáticas recentemente de um jeito muito importante, muito interessante. Então, foi por causa das mudanças climáticas que eu acabei indo parar na Amazônia e estudando a Amazônia. Então, eu queria propor esse caminho aqui com vocês, que é de ir contando um pouco de como é que, a partir da pauta de mudanças climáticas nas relações internacionais, a gente chega na Amazônia e quais as relações possíveis, enfim. A minha ideia, então, é tentar fazer uma apresentação mais sucinta e ter mais espaço para a gente conversar. Eu espero que, enfim, que a gente possa debater alguns desses pontos. Então, eu preparei o seguinte roteiro de fala. Primeiro, falar muito brevemente, apresentar, porque eu não sei, então, aqui quem é que já está familiarizado ou não com o regime do clima, o regime internacional de mudanças climáticas. Depois, falar sobre o Brasil no regime de mudanças climáticas. Aí, falar sobre como é que a Amazônia entra na discussão sobre clima. E aí, por fim, trazer algumas perguntas, alguns questionamentos a partir das relações internacionais. Então, como a professora Adriana comentou, a minha formação ela é em Direito e Relações Internacionais e na área de Sociologia. Eu não tenho formação em climatologia, em geologia, enfim, que seriam, né, possibilidades de se explorar essa relação entre Amazônia e clima. Não é a partir disso, é a partir desses dados que são trazidos por esses campos de pesquisa, como é que isso vem sendo usado e impactado nas relações internacionais. Tá, então para começar a nossa conversa, tem algumas siglas aqui que seriam importantes de a gente conhecer. A primeira delas é essa UNFCCC, que é United Nations Framework Convention on Climate Change, que é a Convenção do Clima. Então lá, em 1992, lá na ECO 92, Rio de Janeiro, é firmada essa convenção. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ela vai ser o primeiro documento internacional que vai dizer, bom, é um tema importante, 192 países vão dizer, é um tema importante, é preciso agir em relação às mudanças climáticas. O que causa as mudanças climáticas? Nesse momento, então, se consensua que o que causa as mudanças climáticas, a partir do período da Revolução Industrial, do período de industrialização, é a emissão de gases do efeito estufa, provenientes do processo de industrialização. E, em resumo, o nosso modelo de desenvolvimento gera gases do efeito estufa que impactam o clima.
em 92, os estados firmam esse primeiro tratado internacional que reconhece isso. E eu destaco isso porque não é pouca coisa, né? Se a gente tem hoje negacionistas do clima, gente que está ali questionando se as mudanças climáticas existem ou não, enfim, essa coisa toda, em 1992, 192 chefes de Estado-nação definem que esse é um tema relevante, prioritário e que é preciso agir em relação às mudanças climáticas. Da onde é que saem os estudos que vão permitir com que esses estados embasem isso? De que, bom, é preciso falar sobre mudanças climáticas, é preciso agir em relação às mudanças climáticas, é preciso entender de onde vêm esses gases e como é que a gente reduz a emissão desses gases. Quem colabora nesse processo é o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima. Então é um painel de reúne pesquisadores que lidam, que trabalham, que fazem pesquisa com mudanças climáticas e que começam a identificar essas variações de temperatura, que vão ficar ali caracterizadas como mudanças climáticas. Então se passa a identificar em uma série de pesquisas ao longo de um período muito longo, extenso, que as mudanças climáticas estariam ocorrendo, passam a identificar quais são os principais causadores de mudanças climáticas. Por exemplo, queima de combustíveis fósseis. Por exemplo, queima de petróleo, queima de carvão. Queimar petróleo, queimar carvão gera emissão de gases do efeito estufa, que tende a gerar, a ocasionar as mudanças climáticas. Mudança de uso do solo. Quando a gente muda o uso do solo, um solo que, por exemplo, era floresta e passa a ser um solo para pasto agricultável, isso gera uma mudança do uso do solo que gera mudanças climáticas. Quando a gente passa a ter um número de cabeças de boi, de porco, enfim, cada vez maior, isso tende a gerar uma produção maior de metano, e isso gera as mudanças climáticas. Então, o IPCC passa a reunir essa série de estudos que começa a identificar onde é que, quem está emitindo, como está emitindo, de onde é que saem esses gases do efeito estufa e como é que a gente faz para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Eu tenho certeza que nada disso é novidade para vocês, todo mundo já ouviu falar sobre mudanças climáticas, todo mundo já ouviu falar sobre as chamadas COPs do clima, as conferências das partes do clima, que são esses encontros anuais em que os estados se reúnem para decidir como agir em relação às mudanças climáticas que estão ocorrendo. Vocês também já sabem que os resultados não são muito promissores. Se lá em 92 a gente definiu que era um tema prioritário, então as nações decidem que é um tema prioritário, em 1997 é firmado o Protocolo de Quioto, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que decide que os países desenvolvidos precisam tomar a frente desse processo de redução de emissão e que, portanto, eles são obrigados, né, pelo protocolo a reduzir as suas emissões. Isso é em 1997. A gente está em 2021 e a gente vê os relatórios do IPCC cada vez mais graves, identificando que o limite que as mudanças climáticas vão gerar efeitos irreversíveis vai se aproximando. Então, que a gente estaria se aproximando do turning point, né, do momento em que não haveria mais retorno, de que a gente e vários cientistas já indicam, a gente já vai viver as consequências das mudanças climáticas. Tá, mas por que é que eu estou falando disso aqui com vocês? Porque, bom, a Amazônia é um dos símbolos do que seria a natureza, a floresta, o verde, a proteção ambiental, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, se a gente discute dentro dos regimes internacionais ambientais, a Amazônia é um desses símbolos mais importantes do que precisa ser preservado, de preservação ambiental. E as transformações no uso do solo da Amazônia são identificados ali como um dos causadores de mudanças climáticas, de emissão de gases do efeito estufa. Então, o Brasil, ele desde 92 participa desse regime do clima, é um ator importante dentro da governança climática, importante não tanto porque a gente emita muitos gases do efeito estufa, em comparação, por exemplo, com Estados Unidos, China, União Europeia, mas pela grande pelo setor de emissão dos nossos gases do efeito estufa. A maioria dos nossos gases de efeito estufa são provenientes do desmatamento. Então, esse sempre foi o nosso, digamos, quando a gente está nas negociações do clima, esse é sempre o nosso calcanhar.
de Aquiles. A gente tem, por exemplo, se a gente pensa em energia, a professora Adriana comentou, né, da importância de discutir o setor energético na Amazônia, enfim, na parte de energia, quando a gente vai para as conferências do clima, a gente está relativamente tranquilo, a gente tem uma matriz chamada uma matriz limpa, que também pode ser questionado, porque é uma matriz limpa com base em hidrelétricas, entre outras coisas, as hidrelétricas instaladas na Amazônia, com grandes impactos, mas enfim, isso aí já é outra conversa. A gente tem uma matriz energética limpa, então a gente não emite muitos gases do efeito estufa ali na parte de energia. A maioria dos nossos gases de efeito estufa são emitidos com base ali na parte do desmatamento. Então, esse é o nosso o calcanhar, essa é a nossa dificuldade nessas negociações. Mas então tá lá, desde 1992, a gente está em 2021 e a gente tem anualmente as conferências das partes, menos agora na pandemia, as conferências das partes para discutir o que fazer e não se chega em algum tipo de decisão, de resultado de negociações internacionais que seja capaz de reverter o quadro até agora de alterações do clima. Aí a gente tem em 2015, vocês também já devem ter ouvido falar, no Acordo de Paris. Foi firmado em 2015 o Acordo de Paris. Depois de um longo período de negociações travadas em que estava difícil chegar num consenso em relação a como lidar com as mudanças climáticas. Eu posso comentar depois o porquê dessas dificuldades na hora da conversa, se alguém quiser. Mas então a gente estava lá numa dificuldade e aí chegou o Acordo de Paris como uma tentativa de sair desse impasse. Por que eu falo do Acordo de Paris? Ele é bem importante para a gente chegar na Amazônia. Porque com o Acordo de Paris, cada país vai decidir quanto quer reduzir de emissões e como é que vai fazer para chegar nessa redução de emissões. Passa-se, então, daquele modelo que era de Kyoto, em que era de cima para baixo. Tais países precisam fazer isso, e aí, bom, essas são as metas de redução, e todo mundo tem que cumprir, para um modelo de negociação em que cada país diz, não, eu vou reduzir aqui, eu vou fazer isso, enfim, e vou mostrar que estou cumprindo e vou renovar essas minhas metas ali na frente. Na época que foi lançado, enfim, na época que foi assinado o Acordo de Paris e que essas NDCs, né, que são essas metas nacionais, na hora que elas são compartilhadas, se identifica o seguinte, e é por isso que tem esse gráfico, eu não sei se vocês conseguem ver, isso ficou muito pequenininho, mas é aqui, ó, em azul, seria para onde estaria a nossa situação se a gente continuasse fazendo o que a gente estava fazendo, emitir o que a gente estava emitindo. Aqui seria se todo mundo cumprisse com o que se prontificou a fazer no Acordo de Paris. Aqui seria a curva do quanto a gente precisaria reduzir para chegar no índice que o IPCC, lembra aquele painel dos cientistas, está dizendo que é seguro. O Acordo de Paris definiu assim como uma meta, como um horizonte de que a gente não permitisse um aumento de temperatura em 1,5 graus. Então, a gente já assume que vai aumentar mesmo a temperatura, e isso já vai causar uma série de impactos, tanto para a biodiversidade, para o oceano, para, enfim, cursos hídricos, já vai gerar muito impacto, geleiras e tal, mas ainda com um contorno, né, com esses impactos ainda reduzidos. Então, isso aqui seria o desejável, isso aqui seria o que os estados prometeram fazer, e aqui seria o não fazendo nada. E aí vocês devem estar se perguntando onde é que a gente está agora. A gente com certeza está aqui, porque alguns estados cumprem as suas NDCs e vários estados não vão cumprir as suas NDCs. Então, o cenário não é muito promissor. Tá, mas aí o que eu queria chegar era o seguinte, então estava lá nas NDCs dos países, eles dizendo em que áreas é preciso reduzir emissões, e aí para isso é esperado que os países olhem para onde é que estão os setores maiores emissores e que ali se concentre as principais ações para a redução de emissão. Isso daqui é uma foto de um relatório, de uma página de um relatório do IPCC, aquele painel de cientistas, que está mostrando que a mudança de uso do solo é responsável por cerca de 23% das emissões de gases do efeito estufa no mundo. É muito. E aqui entra pasto, e aqui entra também o desmatamento e o desflorestamento.
E aí, eu queria comparar com vocês esse dado, 23% no mundo, tá? Gravem esse aí. Com esse aqui que é no Brasil. Eu não sei se para vocês está maior do que para mim ficou completamente minúsculo, eu não estou enxergando. Mas é assim, ó, aqui é o quanto, é o panorama das nossas emissões, panorama das emissões brasileiras. Se lá no mundo, mudança de uso do solo era responsável por 23%, no Brasil isso está entre 44% e 48%. E isso não inclui a agricultura, tá? Isso é mudança de uso do solo, quer dizer, quando você tem um tipo de vegetação e você muda isso, e isso em si gera gases do efeito estufa. Aqui, nesse outro gráfico, que eu não sei se vocês estão vendo ou não, acho que em verdinho dá para ver, né? Isso daqui, ó, é a nossa taxa, é a parte do desmatamento que cabe na conta, né? Então, é a mudança de uso do solo aqui, é o verdinho. Vocês podem perceber, aqui em 2003, é o período de pico de emissões. Dá para... Ah, mas eu tenho que deixar a muda para vocês ou todo mundo faz isso, Matheus? O Matheus está dizendo para a gente deixar em tela cheia para enxergar. Ah, tá, então vocês fazem isso também. Tá bom. Então, em verdinho, vocês vão ver ali em 2003 o pico de emissões relacionados a esse setor. E aí, depois disso, o que a gente tem? Uma redução dessas emissões. E aqui a gente começa, então, a relacionar com o tema do curso de vocês, que é a Amazônia. Porque, como eu disse, desmatamento é um tema central para o Brasil nas negociações do clima. E quando a gente fala em desmatamento no Brasil, a gente fala prioritariamente no desmatamento na Amazônia Legal. Então, os dados de desmatamento na Amazônia Legal, eles impactam sobremaneira na nossa meta de redução de emissão e no nosso perfil de emissões. Se vocês aumentarem ali, vocês vão ver os outros setores, eles são muito pequenos em comparação com esse setor. É o seguinte, se a gente controla o desmatamento, a gente tem um outro perfil dentro do regime do clima. A gente se torna alguém que cumpre as tarefas. Só reduzindo o desmatamento, a gente já cumpre a nossa tarefa de redução de emissões, o que é uma situação totalmente diferente da de outros países que tem que, por exemplo, mudar a matriz energética, deixar de usar carvão, encontrar outras fontes de energia que, por vezes, são mais caras, estão mais distantes, não tem tecnologia para isso ainda, enfim. Então, era essa situação confortável que ali em 2003, 2004 se apresentava para o Brasil, e aí se tem um período de alto investimento numa política de controle de desmatamento, em especial de desmatamento na Amazônia. E isso vai ter, num período ali de 10 anos, resultados evidentes. A gente tem o nosso perfil de emissões bastante impactado, a quantidade de emissões de gases do efeito estufa do Brasil vai ser bastante reduzido, e isso nos coloca numa posição diferente no regime. A gente passa de um ator que antes contestava o regime do clima, a gente não queria muito discutir, porque isso ia impactar o nosso desenvolvimento, enfim, para ali a partir de 2004, 2005, sentar na mesa de negociações e dizer, não, nós queremos discutir governança climática, nós estamos aqui discutindo na Conferência das Partes, nós somos um ator que cumprimos o nosso combinado e queremos que os outros cumpram também. Então, a gente se coloca numa posição, digamos, mais responsável, mais engajada nesse processo de negociação. Por quê? Muito. Porque a gente consegue, nesse período, controlar o desmatamento na Amazônia. Aí aqui esse é um outro dado para vocês verem, porque isso vai lá, 2004, né, a política começa a ser organizada, e aí isso vai gerando resultados ao longo dos anos, e aí a partir de 2015, 2016, começa a aumentar, bom, para a gente chegar nos índices de desmatamento que a gente tem hoje, que são, enfim, drásticos e maiores do que o dos últimos 10 anos. Em que áreas houve, né, eu coloquei esse aqui só para a gente ver. Bom, primeiro para conhecer quais são esse anterior aqui, esses dados vem do CIEG, que é do Observatório do Clima, e esse daqui é o do INPE. Então, o INPE, os dois são públicos,
enfim, dá para acessar ali pela internet. Pelos dados do INPE, a gente identifica esse aumento após ali 2015 bem evidente, e em que áreas, né, em que lugares da Amazônia Legal esse aumento se dá. Então, aqui o principal, fica claro, no Pará. E aí a gente pode conversar por que no Pará, mas pode ser na parte da conversa. Então tá, eu só queria continuar a minha historinha do clima no Brasil. Então, vocês vejam, a gente estava lá, existia um regime do clima, num primeiro momento a gente não era muito colaborativo nesse regime, porque a gente tinha aquele calcanhar de Aquiles com o desmatamento da Amazônia, aí a gente, puxa, consegue controlar melhor o desmatamento, a gente se torna um ator mais engajado nas negociações, passa a cobrar de outros atores, é como se a gente desvinculasse nesse momento essa narrativa de que lidar com relação às mudanças climáticas é barrar o nosso desenvolvimento. E a gente passa por que controlar o desmatamento, passa a buscar que esse regime seja mais efetivo. Em 2009, a gente tem aprovado a Lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas. E esse também é um documento super importante no Brasil, enfim, em relação às mudanças climáticas, é um momento de compromisso, né, do Estado com relação a essa temática. Então, tem uma série de princípios do reconhecimento da necessidade de agir, de buscar o desenvolvimento sustentável. Quais são um dos pilares centrais da nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas? Controlar desmatamento. É preciso controlar desmatamento e controlar, né, essa mudança de uso do solo. Não se fala aqui em acabar com o desmatamento. A ideia é ainda de controle. E aí, em 2020, foi lançado esse documento, Política Nacional de Mudança do Clima, Estado de Metas, Mercados e Governanças, assumido na lei de 2009, em que se faz um panorama do que foi feito desde 2009. E uma das conclusões é a de que a gente não consegue implementar a Política Nacional de Mudanças Climáticas, a gente não tem, enfim, não transformou isso em um instrumento efetivo, isso envolveria, porque o que é, né, o que seria pensar numa política de mudança climática? Onde é que a gente pode pensar como reduzir emissão de gases do efeito estufa? A gente teria que, primeiro momento, sim, controlar desmatamento, mas para além disso, envolve, por exemplo, o sistema de transporte das cidades, o sistema de transporte que diminua o transporte individual, porque, carros são emissores de gases do efeito estufa, privilegie transporte coletivo, porque transporte coletivo é conhecido, diminui as emissões, porque é mais gente sendo transportada num único veículo. Então, diminui as distâncias para que as pessoas consigam andar mais a pé, incentiva a bicicleta. Desde essas políticas, a gente pode reconhecer como política de mudanças climáticas, até os setores industriais, né, de investimento nesses setores industriais, para que, por exemplo, aprimorem as suas tecnologias, os seus processos produtivos para reduzir emissões. Por que eu estou falando dessas outras possibilidades de se pensar na nossa política climática? Porque a gente, por bastante tempo, como tinha uma tarefa muito fácil, que era fácil não, né? Como tinha uma tarefa que podia ser resumida em reduzir o desmatamento e com isso cumprir, a gente deixou de discutir, enquanto sociedade, essas outras possibilidades também. Isso é uma coisa curiosa e bastante levantada por atores sociais da Amazônia Legal, então desde governadores, ou mesmo membros de organizações não governamentais que identificam, como se toda a carga de obrigação em relação ao clima no Brasil ficasse ali reduzido à Amazônia, e que o resto do país, então o modelo de desenvolvimento nas cidades e tal, não precisasse ser pensado e reformulado. Então também fica aqui para a gente, é uma crítica importante que é feita. Mas fato é, a Política Nacional de Mudança do Clima, embora seja esse documento importante, embora aponte para a necessidade de agir e levar em conta esses processos, ela não vai ser efetivada e implementada. E um desses pilares, que é o controle do desmatamento, que vai então ser, por um pouco mais de uma década, priorizado, né? A gente vai ter investimento público em satélite, a gente vai ter investimento público em fiscalização, a gente vai ter investimento público em demarcação de terras, enfim, todo esse processo que colabora para manter floresta em pé e evitar a mudança de uso do solo vai se perdendo com o tempo. E isso vai impactando na nossa posição
no regime do clima, que é onde eu quero chegar. Aí a gente tem a nossa NDC, a primeira que a gente enviou lá para o Acordo de Paris. Uma das nossas metas era reduzir desmatamento. Então a gente tinha atrelado a nossa política de cumprimento do Acordo de Paris, que a gente ia reduzir desmatamento na Amazônia. A gente coloca também outras coisas, de energia, coloca de transporte, mas o centro da nossa meta estava vinculado ao desmatamento. E aí, agora, em 2020, a gente teve que reapresentar a meta, né? A gente tem que, a gente e todos os estados, a gente precisa indicar e, de acordo com a regra do Acordo de Paris, nunca pode ser para menos, a gente sempre tem que ser mais ousado. E aí a gente entrega essa meta já agora no novo governo, então com o Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente, Jair Bolsonaro como presidente, a gente envia para a Conferência das Partes uma meta que vai ser, coloquei ali, então toma como base o ano de 2005, ela reafirma o compromisso de redução de emissão em 37% em 2025 e reduzir em 43% as emissões até 2030. E aí, bom, isso parece uma meta avançada, quem trabalha com o tema, as organizações não governamentais que acompanham as negociações e outros estados identificaram nessa meta brasileira uma meta muito enfraquecida. Uma meta menos ousada, especialmente considerando a forma do ano base para cálculo das emissões, uma meta mais reduzida. E aí, tem esse trechinho aqui que coloca na nossa NDC, né, na NDC brasileira, que é apresentada para os outros países, tem esse parágrafo que vai falar sobre que uma eventual adoção de políticas ou mesmo de uma política mais restritiva, mais ousada de redução de emissão, ela fica dependente de financiamento internacional. E aqui o recado é claro para outros países que queiram que a meta brasileira seja alta e avançada, que precisam financiar a manutenção da floresta amazônica em pé. Então, a nossa NDC de 2020 faz essa vinculação forte entre a redução de desmatamento com a redução de desmatamento, não, a manutenção de floresta em pé, que é diferente, a manutenção de floresta em pé com o financiamento internacional para isso. Isso vai ser lido por alguns dos negociadores quase como que uma chantagem do Brasil, como que, enfim, a gente está demandando pagar para que mantenha a floresta em pé, senão a gente não se compromete com o Acordo de Paris. Ainda nesse panorama, né? Então vocês acompanharam pelos jornais, eu imagino, a gente tem ali a partir de 2019, 2020, já no início do governo do Jair Bolsonaro, uma mudança de postura em relação ao regime do clima e em relação à Amazônia. O Brasil sai de uma posição em que, ao menos afirmava o compromisso, ainda que internamente, eu falei, a nossa política do clima ela não avança muito, mas esse compromisso afirmado no âmbito internacional, ele vai sendo recrudescido. Inclusive, essa NDC que a gente apresenta já mostra essa mudança de postura. Então, se eu disse que lá em 92, quando a gente começa no regime do clima, a gente tem uma postura ainda reativa, a gente não queria discutir, depois a gente muda de postura, a gente passa a discutir, entre outras coisas, porque a gente controla o desmatamento. Na medida em que a gente tem um descontrole do desmatamento na Amazônia, a gente tem de novo aquela postura recrudescida em relação ao regime do clima. As coisas estão extremamente conectadas, na medida em que a nossa, de novo, o nosso perfil de emissão, ele é muito vinculado ao desmatamento. Então, nós somos cobrados no âmbito internacional por isso. E aí vocês acompanharam as tensões políticas internacionais relacionadas à cobrança do Brasil em relação ao desmatamento da Amazônia. Essa alteração do Conselho Nacional da Amazônia Legal que ocorreu em 2020, que transferiu do Ministério do Meio Ambiente para a Vice-Presidência da República, é uma resposta, é uma tentativa de resposta a essa tensão, porque tira da figura do ministro, que estava bastante, então, tensionada, né, para a figura do Vice-Presidente da República, o que conferiria, entre outras coisas, pensando no âmbito da administração, um grau de importância para esse conselho. Bom, esse conselho vai ter
como uma das suas atribuições acompanhar as ações de desenvolvimento sustentável e o cumprimento das metas globais em matérias de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, essa vinculação explícita entre a nossa Política Nacional de Mudança do Clima, a nossa NDC, o nosso compromisso internacional em relação às mudanças climáticas com a Amazônia. É preciso controlar a mudança de uso no solo da Amazônia para que a gente consiga responder às demandas internacionais, enfim, os compromissos que nós mesmos firmamos no âmbito internacional, no âmbito do regime. Deixa eu aumentar aqui, porque esse aqui nem eu estou conseguindo ver. Esse mapa é para mostrar um pouco, a partir de outra fonte, esse aqui é do Amazon, o terceiro maior volume da série histórica nos últimos 10 anos de desmatamento. Então, a gente está afirmando que em 2021 a gente tem pela terceira vez o maior índice de desmatamento na Amazônia nos últimos 10 anos. Então, a gente vem batendo esse recorde. O que significa isso? Um retrocesso em relação àquela política de controle do desmatamento lá que se inicia em 2004, 2005. Próximo. Tá, então, agora saindo um pouco, o que eu quis dizer até agora? Bom, existe um regime do clima, o Brasil faz parte desse regime, esse regime do clima ele envolve vários setores, vários estados que têm, enfim, várias obrigações de redução de emissão em vários setores. A do Brasil fica muito vinculada à discussão sobre desmatamento na Amazônia, porque a mudança de uso do solo, como eu mostrei, é lá um dos elementos causadores de gases do efeito estufa. E aí aqui, essa imagem está num texto do José Henrique Ellwanger e outros autores que está discutindo o desmatamento da Amazônia, e aqui é mais para a gente conversar sobre quais seriam os impactos do desmatamento na Amazônia. Né, as mudanças climáticas eu coloquei aqui numa seta, são um dos impactos. E é esse impacto que eu me foco para falar ali das cobranças no âmbito internacional que a gente sofre. Mas a quantidade, a lista de impactos sofridos, ela é bastante extensa. Ela envolve o desmatamento da Amazônia, fica vinculado ao aumento da mineração, que gera outro tipo de impacto. Tem ali prostituição como também um resultado que gera desmatamento. Então, aqui a gente tem fatores que geram desmatamento e que o desmatamento provoca. E, às vezes, as duas coisas. Perda de biodiversidade, enfim, o desmatamento decorre de instalação de hidrelétricas. São vários os fatores. E aqui uma pergunta esse foco no clima, esse foco nas mudanças climáticas, que desconsidera, que não traz para um mesmo grau de importância esses outros fatores, isso gera consequências do ponto de vista político internacional. Eu espero chegar nisso, acho que no meu último slide. Então, desmatamento gera um monte de coisa, entre elas mudanças climáticas. E aí, o que gera desmatamento? Construção de infraestrutura, construção de infraestrutura hidrelétrica, construção de rodovia, isso tudo promove desmatamento. Todo desmatamento é rejeitável, todo desmatamento é recusável, é algo que precisa ser discutido. Desmatamento é sinônimo de desenvolvimento? E aí, todo desmatamento é sinônimo de desenvolvimento? É possível falar em desenvolvimento sem desmatamento? Essas são perguntas difíceis, eu não tenho nenhuma pretensão de respondê-las, enfim, e mesmo aprofundá-las em detalhes, considerando seu grau de dificuldade, mas de destacar aqui a importância de a gente tratar delas e de que a gente trata mal delas, e de que na medida em que a gente tem no
âmbito internacional, uma discussão sobre a Amazônia que fica focada no combate ao desmatamento e para responder às mudanças climáticas, a gente, de alguma forma, se exime de responder essas outras questões. Então, esse mapa, essa imagem que vincula desflorestamento com construção de rodovia, dá um pouco o tom da dificuldade do que a gente está tratando. Porque construção de rodovia, ela significa muitas coisas. E aí eu me lembro da fala da professora Adriana, agora já não me lembro mais, conversando com qual dos palestrantes, a dificuldade de logística na Amazônia, né, de conseguir levar, transportar e de levar, enfim, suprimentos para determinadas regiões. Quem vive isso, quem vive essas dificuldades, vai ter uma compreensão bastante diferente sobre a construção de rodovia do que alguém que está focando exclusivamente em índices de desmatamento e manutenção de floresta em pé. Há uma relação entre desmatamento e construção de rodovias. O que ela significa é que precisa ser complexificado. Demorou um pouquinho, mas apareceu para mim. Acho que apareceu para vocês também. Esse outro mapa também é para trazer um outro elemento para pensar em desmatamento e mudanças climáticas. Esse mapa é do ISA, do Instituto Socioambiental, e ele faz enfim, nesse texto, esses autores fazem uma correlação bem importante entre quem mantém floresta em pé no Brasil, onde é que estão os estoques de carbono florestal, onde é que tem mais carbono parado na terra no Brasil. E eles vão dizer, em território indígena. Os territórios indígenas no Brasil são os principais sumidouros de carbono que a gente tem. E aí olha que coisa importante, né? De entender, então, uma relação entre a Amazônia e mudanças climáticas a partir dos povos indígenas como, hoje, povos que colaboram para que a gente mantenha ou busque manter uma estabilidade do clima. Os povos indígenas como sendo, digamos, agentes de proteção ambiental, mas não só, de proteção climática no Brasil e no mundo. De alguma forma dá para dizer que aquela nossa meta lá na nossa NDC que busca reduzir emissão de gases do efeito estufa, ela fica bastante vinculada à manutenção desse carbono nessas áreas. E por que eu estou falando isso? Bom, a palestra passada da professora Márcia, em que ela comenta os conflitos fundiários, né, os conflitos relacionados às terras indígenas e a pressão que esses territórios vêm sofrendo nos últimos anos, seja para perda de direitos, né, para perda de direito territorial, para perda de posse, de domínio da posse dessas áreas, e que isso vai impactando a vida não só dessas pessoas, desses povos indígenas que vivem nessa área, mas também, pensando aqui em algum grau de interdependência, no planeta, porque esses lugares são dos principais sumidouros de carbono. E aqui, então, eu queria trazer algumas questões para a gente conversar. A primeira delas sobre como é que isso fica traduzido no âmbito da política internacional, né? Como é que a Amazônia, que vai sendo simplificada, reduzida a um símbolo, vai sendo traduzido no âmbito internacional, como o pulmão do mundo. Aquele slogan do Amazônia como pulmão do mundo dos anos 70 vai sendo reformulado para em 2020, porque tem esses estoques de carbono, porque tem floresta, porque floresta significando sumidouro de carbono, vai sendo cobrada no âmbito internacional para manter essa floresta em pé, porque manter essa floresta em pé é manter não mais o pulmão do mundo, mas a estabilidade climática do planeta. Por outro lado, a gente tem uma perspectiva do ponto de vista doméstico, enfim, de uma política nacional que busca, que ainda lida com a Amazônia numa perspectiva
perspectiva de Amazônia nossa, e do integrar para não entregar, essa ideia de que é preciso ocupar a Amazônia, de que é preciso, não é que é uma perspectiva que vem do regime militar, do período militar, que vem de uma compreensão, de uma ideologia que está bastante presente nas Forças Armadas, que estão bastante presentes na Amazônia, que cumprem esse papel importantíssimo no território amazônico, mas que reforçam essa perspectiva soberanista desse território e rechaçam essa perspectiva de uma Amazônia como tendo, como sendo necessário, como disse o professor Estevão para vocês, como sendo necessário que a gente exerça algum tipo de soberania responsável em relação a esse lugar. Essa tensão, que é uma tensão que está lá dos anos 70, ela estava lá nos anos 80, ela está presente em 2020 para lidar com a Amazônia, e ela está ali no regime do clima sendo traduzida assim. No regime do clima, a gente tem, então, os Estados Unidos, países da União Europeia, olhando para o desmatamento e dizendo: vocês estão fragilizando a estabilidade do clima, é preciso agir para evitar o que vocês não estão conseguindo fazer, que é evitar o desmatamento da Amazônia. E, por outro lado, a gente tem hoje, em 2021, essa postura reativa no regime do clima, em relação à Amazônia, em que a gente não quer mais, nós não somos mais um ator que colabora no regime do clima, nós somos um ator que trava as negociações no regime do clima, entre outras coisas porque a gente voltou a se recusar a discutir desmatamento e o papel que a Amazônia tem. Vejam que eu não estou aqui dizendo, enfim, essas duas narrativas têm limites, essas duas narrativas elas têm implicações, elas têm interesses. São duas narrativas em conflito hoje, mas que ambas reduzem o que é a Amazônia. Ambas reduzem, e aqui uma característica para pensar no regime do clima, ambas elas tratam lidam com a Amazônia a partir dessa perspectiva carbonocêntrica, né? Então eu coloco aqui de um potencial autoritário da pauta climática. Quando a pauta climática ela é invocada nessa perspectiva carbonocêntrica, ela apaga, ela esconde todas as outras pautas que estariam envolvidas. Eu coloquei aqui aquela lista de pautas, enfim, todos aqueles outros elementos que estariam envolvidos, por exemplo, com o desmatamento, mas que ficam reduzidos à questão carbonocêntrica. E aí, na medida em que eu lido com a floresta e com quem está dentro da floresta e com aquele território, com a mudança de uso do solo, simplesmente a partir de uma perspectiva do carbono, fica muito fácil eu, por exemplo, implementar uma medida que seja de compensar carbono emitido. Carbono que foi cortado aqui, com um pedaço de floresta que foi cortado, e que passa a ser compensado numa outra região, porque afinal, floresta, tudo igual, sai de uma região da Amazônia e vai para outra, que é um pouco da resposta que o Brasil tem dado com o Floresta Mais. Bom, então se a gente tem aqui o perigo de uma perspectiva carbonocêntrica em relação à Amazônia, que é olhar para aquele mapa ali que vincula território indígena com carbono e dizer, viu, tem que manter essa floresta em pé. Eu esqueço que tem território indígena e digo, tem que manter a floresta em pé, porque tem um monte de carbono aqui. Isso gera uma dificuldade porque, e aí eu fico pensando no Brasil, na sociedade brasileira, e aí reforço a importância desse curso, Adriane, de a gente falar mais e estudar mais a Amazônia, não só quem está na Amazônia, é preciso que todos conheçamos e nos apropriemos melhor desse debate, porque uma saída para isso, né, uma leitura rápida para isso, de olhar para a quantidade de carbono que a gente tem preso naquelas florestas, então da necessidade de manter essa floresta em pé, poderia vir algum tipo de resposta de uma compreensão de sustentabilidade vinculada a uma ideia de natureza intocada. Então é preciso deixar aquela área parada, que é um pouco do que seria a natureza de compreensão da Amazônia como pulmão do mundo, né? Ou como estoque de carbono, ela tem que ficar lá, não dá para fazer nada lá. E aí, enfim, a partir dos debates, inclusive, que vocês fizeram, como é que fica a discussão sobre energia elétrica, sobre vacina, sobre abastecimento? Como é que chega isso nessa região, se a gente compreende a Amazônia como esse... A gente esquece que tem gente na Amazônia e a gente olha a Amazônia como esse território que precisa ficar intocado. Essa ideia de um território intocado ignora
todos os elementos de interdependência que existem hoje na Amazônia, e daí a fala é a Rebeca, a moça do Acnur, né, Adriana? Agora eu já não me lembro mais, estou fazendo confusão de nome. Mas, enfim, que a Rebeca coloca e que o professor Estevão trazem disso, dessa interdependência, dessa conexão, dessas relações que se dão na Amazônia com os territórios vizinhos, enfim, uma ideia de fronteira que acaba sendo afastada ou diminuída a importância de uma fronteira, imaginar esse território como um território intocado, imaginar esse território como um território sem gente, que fica como o grande jardim, é uma pauta de potencial autoritário muito forte. É uma pauta que ignora povos indígenas, povos ribeirinhos, que ignora que são, como disse a professora Adriana, culturas em movimento. A gente está falando de povos que estão na floresta, mas que não por isso tem menos conexão com outras regiões. E como é que a gente... qual é o projeto para essa Amazônia que dê conta disso tudo? Que dê conta de manter floresta em pé, porque é importante, porque, bom, a estabilização do clima continua sendo algo importante, que respeite a forma de viver das pessoas e, inclusive, as mudanças que possam ocorrer nessa forma de viver, que reconheça nesses territórios uma pluralidade, uma diversidade de gente que inclui, então, não só povos indígenas, mas a gente tem áreas urbanizadas, extremamente urbanizadas na Amazônia Legal, e como é que elas também interagem, também devem responder. E aí volta. Aqui, falando do sul do Brasil, olhando para a Amazônia e dizendo lá está o estoque de carbono. E aqui? E onde a gente está? Quer dizer, qual é a nossa responsabilidade enquanto sociedade do resto do país em relação a essas emissões? Com isso eu não quero dizer que nós devemos desmatar, eu espero que isso não tenha, enfim, que isso não decorra desse raciocínio. O que eu estou dizendo é preciso olhar para esse desmatamento, é preciso entender as origens e as consequências desse desmatamento, mas ao mesmo tempo, e entender a relação disso com as mudanças climáticas, mas entender também que uma política climática no Brasil, ela não pode ficar restrita a manter a uma ideia, porque é uma ideia absolutamente irreal de manter aquele território intocado, porque isso garantiria a nossa meta de redução de emissões, né? É preciso que a gente se responsabilize mais, que uma ideia de soberania responsável em relação ao território amazônico e em relação ao papel do Brasil no regime do clima. Pensando aqui no regime do clima como algo relevante na medida que, enfim, uma desestabilização climática pode, eventualmente, levar a a consequências para a humanidade bastante drásticas. Aí eu coloquei esse trechinho aqui, eu não sei se vocês viram, já estou acabando, tá, gente? Não sei se vocês viram que foi publicada essa série de textos do João Moreira Salles sobre a Amazônia na Piauí, é super rico, vale a pena ler, é muito bonito. Mas tem dois trechos que eu queria destacar aqui para vocês. Um é que ele fala que as forças que avançaram sobre a floresta nunca tentaram compreender a real vocação da mata, aquilo de que ela é capaz. O processo de ocupação da Amazônia pode ser entendido como um grande fracasso epistêmico. Essa ideia de grande fracasso epistêmico que o João Moreira Salles está trazendo tem a ver com a forma como a gente falha até hoje em responder em relação às demandas e às possibilidades desse território. A gente, desde que vai para a Amazônia, a gente enquanto Estado brasileiro, desde que vai para a Amazônia, lá nos anos 50, 60, enfim, o processo de intervenção na Amazônia, ele é sempre contra a floresta, ele é sempre contra a terra e o uso da terra que se faz ali. Então, olhar para que, pensando aqui numa política nacional de mudanças climáticas, seria uma política nacional de mudanças climáticas que conseguiria responder para aquelas dificuldades de respeitar quem ali vive, respeitar desejos, anseios, respeitar a necessidade de algum tipo de conexão, de deslocamento, de ter vacina, de ter energia elétrica e de ter floresta em pé, que aparentemente é um tipo de resposta que o Estado brasileiro até hoje não conseguiu oferecer. E não oferece porque faz a partir de uma lógica que é sempre de fora para dentro, né? Do sul para o norte. Ela é sempre do que ali falta e do que é preciso levar para lá.
Acho que isso tem um pouco a ver com essa ideia de um grande fracasso epistêmico, a forma como a gente compreende a Amazônia. E tem esse outro trecho em que ele diz: a floresta sempre precisou de atenção, mas poucos lhes dispensaram esse cuidado simples. Populações indígenas e tradicionais, sim. Naturalistas, exploradores e cientistas, sim. Alguns escritores, sim. Mas a grande massa de gente que, ao fim e ao cabo, colonizou a Amazônia, não. Aqui, enfim, a ideia de entender como o processo de ocupação, de transformação, e a forma como a gente lê a Amazônia, né, aqui, dentro aqui do meu exemplo, olhando para ela como um grande estoque de carbono que precisa ser preservado para que a gente consiga cumprir a nossa meta dentro do regime do clima. Isso desconsidera enormemente as pessoas que lá vivem, que têm projetos, que têm desejos, que têm sonhos para aquele lugar e sonhos para o Brasil a partir daquele lugar, né? Enfim, e não só locais, mas também, por que não, para se pensar uma política do clima que parta da Amazônia. Então, aqui daria para pensar, enfim, a gente imaginar um horizonte desse projeto autoritário, de como é que a gente mantém floresta em pé, como é que a gente mantém esse importante estoque de carbono, entre tantas outras coisas que é a floresta, que não seja por um projeto autoritário, mas por um projeto construído com os povos amazônicos, que daí tem povos indígenas, mas tem também habitantes de área urbana, tem ribeirinho, um projeto que é capaz de levar energia sem rasgar a floresta, sem agravar conflito territorial, enfim, como é que... Aí eu me lembrei, marquei aqui para não me esquecer, da fala da professora Márcia, né, que destaca esses conflitos territoriais que decorrem da mudança de uso do solo. Então, quando a mineração se instala e isso promove uma série de mudanças na região, inclusive promovendo o desmatamento, isso é um modelo de desenvolvimento que insistimos em levar para a Amazônia, que ele é importado, ele é externo. E ele ignora a floresta. Nesse sentido, é o fracasso epistêmico, né? Porque a gente continua reproduzindo um modelo. E aí, bom, que modelo seria esse, né? Ele, bom, da perspectiva da qual eu parto, enfim, qual eu trabalho, ele não dispensa o Estado, ele precisa de Estado. Então, eu estou aqui pensando num lidar com que envolva Estado, mas que envolva também uma intensificação de processos democráticos. Então, se a gente conseguiu reduzir desmatamento ali de 2004 até 2015, 2016, não foi sem críticas, muitas críticas formuladas pelos povos de floresta, pelos povos ribeirinhos, enfim, pelos diferentes atores sociais. Apenas intensificando esses processos é que a gente conseguiria pensar numa Amazônia que respondesse a essa necessidade, que daí é uma necessidade dos povos, mas é uma necessidade do Brasil, é uma necessidade do mundo, que é manter um tanto dessa floresta em pé, mas que não apague, né? Que não seja mais uma tentativa de imposição de um modelo. Então, alguma coisa que seja ativa, responsável, que respeite, que priorize vozes. Né? E aqui eu destaco, por exemplo, de a gente estudar mais e conhecer mais o conhecimento produzido nas universidades da região amazônica. E aí essa fala enfim, a Adriana ter trazido a professora Márcia, eu fiquei muito feliz de conhecê-la, de poder ouvir e da importância que é privilegiar os pesquisadores que estão no território amazônico para nos contar não apenas sobre a floresta, sobre a Amazônia, mas de nos ajudar a pensar esse projeto enfim, de uma política climática que seja nacional. E que, ao que me parece, não está de nenhuma forma contemplada no que a gente tem hoje, né? Para finalizar aqui, hoje o que a gente tem em relação a essa vinculação Amazônia, mudanças climáticas, é o programa Floresta Mais e esse projeto piloto Floresta Mais Amazônia, que é mais uma vez uma repetição de um Estado que vai numa perspectiva autoritária e carbonocêntrica buscar dizer o que deve ser feito e como deve ser feito na floresta. Mas, enfim, eu paro por aqui para a gente bater um papo.
Obrigada, Verônica. Nossa, foi maravilhoso, adorei te ouvir, né? E eu acho que é exatamente isso. Tu conseguiu resumir, né? Assistiu as outras palestras todas e conseguiu resumir, ver como que tudo isso se encontra e principalmente sintetizou assim o meu objetivo primeiro, que era mostrar esses discursos que muitas vezes não se cruzam, que se tornam teóricos demais. E aí se trata simplesmente da questão climática, o outro trata só da questão indígena, o outro trata só da questão da terra, né? Quando você está falando de um todo. Então você fica com essas questões assim toda dividida e não se olha, né, mais de perto para o problema, que é um problema que atinge, na verdade, vários campos, vários setores. E principalmente esse final da tua fala, né, essa forma autoritária como as coisas são feitas. Quando a gente está lá, tu tá vivendo o problema, tu tá vendo, e de repente vem decisões de cima para baixo, decisões impensadas, que demonstram que não conhecem a realidade, que não conhecem o trabalho que é feito, né, e que nem sequer se importam em conhecer. Então começam a criar soluções mirabolantes, na verdade, e vão criando uma série de outros problemas. Né? E principalmente um deles, eu acho assim, ó, que é calar o indígena e é calar essa comunidade ribeirinha, porque eles têm um conhecimento muito grande dentro da cultura deles, dentro dos valores deles, da mata, da natureza, de como que as coisas funcionam. Então não adianta nada você ter um alto grau de especialização em determinada coisa. E outra coisa é tu chegar lá e tu querer aplicar isso. Então a gente sente essa diferença. E algumas coisas assim não são percebidas. Então você vê uma ruptura muito grande entre o que é planejado e o que é realidade, né? Uma das coisas foi o que a Márcia colocou, a questão da alimentação. O índio tá precisando comer. Então eu vou dar determinado animal lá para eles criarem. Mas alguém perguntou se ele sabe que ele vai fazer, como é que ele lida com isso. Então, quer dizer, você tem que ter uma noção do que você está tratando, né? E aí não se tem por quê? Porque você tem um distanciamento muito grande. Você tem distanciamento, você não chega junto, né? E são várias coisas. A própria questão, assim, que você estava falando da estrada, do transporte. Se tem lá um problema gigante de logística, né? A gente viu agora com essa questão do oxigênio aí, quanto tempo que demorava para esse oxigênio conseguir chegar até Manaus. Claro, você foi colocado os aviões e mesmo assim N aviões, mas o consumo era enorme, a Venezuela entrando com os caminhões, o tempo que conseguiu chegar esses caminhões até o destino. Então, assim, não é fácil. Se tem falta de N coisas. Aí você fica imaginando, se eu estou falando de um transporte normal, né, de uma carga que não é perecível. Agora vocês imaginem uma carga perecível chegar em alguns lugares. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado, né? Então, nem tanto a um lado, nem tanto ao outro, porque é claro que muitas comunidades ribeirinhas, o meio de transporte deles é o fluvial. Se você chegar, por exemplo, em Manaus, você vai encontrar lá o que seria o nosso ônibus, que são barcos. E eles sabem andar naquilo lá como ninguém. Se você, olhando, você não imagina, mas é uma série de ramificações nos rios. E aí eles identificam tudo, eles têm as paradas certas para andar. Então, assim, eles conseguem, de alguma forma, se locomover, fazer esse abastecimento. Você tem áreas que só se chega de avião, né? E para chegar nessas áreas de avião, tem que ser aviões que consigam pousar em pista de terra. Se estiver chovendo, ele não vai pousar lá, porque ele não vai conseguir pousar, periga acontecer um acidente, alguma coisa. Então, assim, ter esse olhar assim mais próximo. E esse foi o meu objetivo assim, com o curso, foi justamente trazer isso, porque às vezes a gente fica debatendo uma série de questões, né? Então vamos ter um olhar mais próximo, ouvir, ver como é que as coisas funcionam, como é que é feito, né? E algumas vezes eu relatei algumas experiências minhas. Nessa questão mesmo da logística, do transporte, o tempo todo que eu morei lá, eu passei a não comer mais nada que fosse congelado. Eu não comia nada congelado que estava vindo de fora, porque o risco de eu comprar e aquilo estar estragado, mesmo no prazo de validade, era muito grande. Era muito grande. E eu comecei a ficar com
com medo. Eu falei, então eu vou pegar e vou privilegiar o que é local. Então, sorvete, picolé, eu comia de fabricação local, que era feito lá. Né? Esse negócio de que bom, as marcas, isso aí, só quando saísse de lá. Então, você começa a achar, ver, né, achar um modus vivendi de como é que você se mantém. Né? Você vai fazendo uma adaptação e vai vendo que as coisas vão... Enfim, você se adapta, né? E é com tudo, né? Com tudo, com o calor, com o clima, com as dificuldades, com outras facilidades, enfim. Mas eu achei assim, muito importante o que tu colocou, né? Repensar tudo isso. Porque é lógico que ninguém quer o desmatamento, né? O indígena não quer o desmatamento. Por mais que algumas pessoas às vezes apontem, porque o indígena, alguns estão se beneficiando também, estão vendendo a madeira, que tem mais isso, né? Tem toda essa questão da madeira, aí você tentar banir esse comércio ilegal que se faz ali, você tentar ter o registro disso tudo. Então são mais políticas públicas que vêm para auxiliar, mas há uma carência muito grande de técnicos, de pessoas que conheçam o lugar, de pessoas que entendam, e a própria desvalorização do pessoal que está na própria Amazônia, que está lá, que é o que trabalha, que é o que carrega o piano, como eu digo. Porque geralmente o pessoal de fora, quando chega, o primeiro contato que ele vai ter é aonde? É com a universidade. É a partir dali, porque é a universidade que vai guiar, que vai estar mostrando, que vai estar dizendo o que é feito, que tem todo já uma experiência em N áreas, N áreas. Né? E aí, muitas vezes, eu sinto assim, por parte, principalmente de políticas públicas, às vezes isso não é levado em consideração, sabe? Não é visto, né? Então, eu acho que tem que ter essa visibilidade maior, essa sensibilidade, sabe? Eu acho que falta muito, assim, essa sensibilidade e essa questão econômica, como tu falou, esse viés econômico muito pesado, né? Então, por que eu não posso criar um desenvolvimento sem ser agressivo, sem desmatar? Por que eu não posso criar um desenvolvimento sustentável? E por outro lado, eu vejo alguns discursos que começam, inclusive, a questionar a questão da sustentabilidade. Eu acho que questionar é bom, mas se a gente pensar que não existe um desenvolvimento sustentável, então qual é o nosso caminho? Eu vou, sabe, Adriana, essa tua provocação, eu acho que ela é importante. Eu acho que se eu tivesse que resumir, assim, como eu conecto as discussões, mudanças climáticas e a Amazônia, para mim tem a ver com desenvolvimento e modelo de desenvolvimento. E a gente falha, falha ao pensar o modelo de desenvolvimento da Amazônia porque a gente tende a reproduzir um mesmo modelo. E para lidar com mudanças climáticas, a gente já aprendeu, é preciso repensar o modelo de desenvolvimento. Até hoje, o que a gente ofereceu na Amazônia, e oferece porque assim, né, ele vem de fora para dentro, ele vai do sul para lá. Não, é um modelo de desenvolvimento, isso eu aprendi com a professora Violeta Loureiro, ele vai ser sempre um Estado que vai buscar impor uma forma de agir, que desconsidera a realidade, que desconsidera o contexto e que nesse sentido, não consegue responder à questão das mudanças climáticas. Então, mas o desafio não é só amazônico, o desafio é brasileiro. Nós não temos hoje uma resposta, pensar um outro modelo de desenvolvimento. A gente tende a olhar para a Amazônia quase como que nossa salvaguarda, sabe? Se aquilo ali ficar em pé, a gente não precisa fazer o resto do trabalho. E, na verdade, o que me parece é que ali fica só mais explícito, mais exposto o limite desse modelo de desenvolvimento que a gente, ou de projeto, né, de desenvolvimento, que a gente ali vê, talvez da sua maneira mais crua, mas que está no resto do país. Porque é isso, se a gente olha para cá e a gente começa a discutir desmatamento, desflorestamento no Rio Grande do Sul e olhar para a nossa política aqui, né, local de mudanças climáticas, ela não é muito melhor, pelo contrário, mas a gente não tende a ver, a gente tende a depositar ali na Amazônia, porque é quase como que, mais uma vez, olhar como aquele território ainda que precisa ser desbravado, construído. Então, já que não tem nada, é uma tela em branco, lá a gente pode pensar esse modelo de desenvolvimento sustentável, né? Mas ele é insustentável se ele não leva em consideração essa realidade local, as diferentes realidades locais. Fala, Matheus.
pegar esse gancho da tua colocação sobre o Rio Grande do Sul. E isso também eu acho super importante Fala um para a pouquinho gente. mais alto. Ah, eu vou pegar esse gancho do Rio Grande do Sul para a gente pensar também como é que a gente precisa um pouco desmistificar essa ideia da Amazônia como um lugar em branco. Porque eu vejo isso da minha família, assim, eu vim do interior, o pessoal era grande parte agricultor e tal. E quando se falava assim do norte, assim, o pessoal dizia assim, ah, mas lá deve dar um monte de coisa. Por que eles reclamam tanto, assim? Por que não abre lá o espaço e tal? Tanto é que parte da minha família até acabou indo para lá, foi para o Maranhão, para o Pará. Tem um pessoal que trabalha com silvicultura e com um plantio agora eu acho que é soja, não tenho certeza. E aí passa essa ideia assim, de um lugar que precisa ser ocupado para justamente ter esse uso, para não ficar ocioso, etc. Mas no momento em que se tem esse modelo de ocupação, ele é, como a Verônica colocou e como a gente falou aqui no trabalho todo durante esse curso, que ele tem seus efeitos ruins e todas as complicações que acontecem. Eu posso até estar chovendo no molhado, porque a gente não consegue fazer isso dentro do Brasil, essa educação da Amazônia, assim, que ela precisa ser cuidada, mas fora do Brasil isso já parece que está acontecendo e, e chega a pressionar demais o Brasil a tomar alguma ação. Eu lembro até ouvir uma entrevista do Jamil Chad, e ele estava contando que o filho dele na Suíça tem uma disciplina sobre a Amazônia no colégio. E aí, não sei, a próxima geração da Europa vai vir com isso na cabeça. Sei, a Greta está aí para confirmar que o Brasil está fazendo problema, está trazendo problema para o sistema Terra. A gente tem que ir lá, bancar sanções, pressionar eles e tal, e o Brasil vai começar a ser, sei, uma moeda de troca, assim, para quando um governo está mal domesticamente, eles vão começar a falar, porque a gente vai ter que começar a bancar sanções com o Brasil, porque isso é uma visão que eu tenho. Vamos começar a bancar sanções com o Brasil para que o Brasil vá lá e cumpra certinho aquelas características lá que tem que fazer para não matar, não para ser um grande consumidor de carbono, como a Verônica falou. E, enfim, parece que é uma pergunta de $1 milhão, assim. Não, 1 milhão não, 1 bilhão, trilhão, que chega nesse impasse, assim. As coisas estão vindo de fora para a gente, não sei, para a sociedade brasileira se ligar com o que está acontecendo. E só eu estou tendo o privilégio de ter esse assunto mais profundamente estudado esse semestre, porque quando eu fiz com a disciplina com a professora Verônica e o professor Eduardo, e agora esse curso com a Adriana, para, enfim, desmistificar muita coisa que eu não sabia, que eu não tinha contato, enfim, era completamente ignorante sobre. Enfim, qual é esse meio termo que a gente tem que encontrar? Eu não sei, você sabe? Vai, Matheus! Eu queria pegar o gancho da tua pergunta. Acho que a primeira fala, né, a do Estevão, eu gosto, porque ele vai no seguinte:
a gente não pode ficar se escondendo numa perspectiva soberanista para recusar esse chamado internacional. A gente pode até reconhecer que a forma como vem a cobrança internacional, ela é enviesada, ela é limitada, ela, né, desconsidera outros elementos, ela é interessada, porque tem interesses por trás dessa demanda. A gente pode até considerar isso tudo, mas a gente não pode se esconder numa perspectiva soberanista extrema para dizer que então, não, eles só fazem isso por interesse. É preciso algum tipo de soberania responsável, é preciso que a gente ofereça um pouco mais do que uma simples reação soberanista crua, né? É preciso que a gente consiga, e aí esse a gente consiga é que é a tragédia, porque a nossa história, a nossa experiência com relação a responder isso, ela em geral não é muito boa, porque ela porque ela desconsidera o local. Então eu só consigo ver, como eu falei, algum tipo de intensificação de processo democrático que leve em consideração atores sociais amazônicos para a gente, e não só em relação à pauta climática ou à pauta das florestas, mas em relação ao Brasil. A coisa de conseguir conectar mais o Brasil, porque para uma soberania responsável que precisaria ser, então, conduzida pelo Brasil lá fora para responder a críticas e eventuais ameaças de intervenção internacional aqui, coisa que valha, uma resposta a isso, ela precisa ser construída com essas comunidades, né? Ela precisa ser, porque de fora a gente já tentou e a resposta é muito ruim. A nossa resposta que a Vale explorando e hidrelétrica é uma resposta muito ruim. Ela é uma resposta que nem para um projeto de nação ela não serviu, entende? Ela enfim, não sei o que a professora Adriana acha disso. Não, eu concordo, é exatamente isso que tu colocou, né? A gente não pode mais continuar desse jeito. Eu acho que tem que ter uma análise maior, tem que parar, tem que ter um estudo maior e não pode ficar assim, porque todas as tentativas que foram feitas foram sempre autoritárias, arbitrárias e interesseiras. Ela também tem isso, porque é uma série de interesses, né? Também interesse nacional, numa série de questões. Aí quando você colocou, né, para a gente manter a floresta em pé, vai ter que ser pago. Vocês não querem a floresta em pé? Então vai ter que pagar para isso, né? Isso me parece uma forma de barganha. Mas você está barganhando com o quê? É uma resposta muito pequena, né? Assim, do ponto de vista de uma política internacional nossa, né? De uma política ambiental, uma resposta muito pequena, muito chula. Que postura é essa? Então, quer dizer, você não se importa. Para você isso não tem valor. Você declara que não tem valor e quem quiser que banque o projeto. Né? Eu acho que isso fica muito claro, né, nesse discurso. Então, eu acho que é uma coisa muito negativa, né? É uma imagem muito ruim, né? Quando você tenta fazer uma barganha com algo que é vital. Você tem uma coisa extremamente importante dentro do teu território, e aqui poderia se discutir as questões enfim, de soberania, né? Que aqui já se abre uma série de outros temas, né? Inclusive juntando com os outros países, né, que compõem a Amazônia, tudo, porque não é só uma questão do Brasil, embora a gente esteja focando aqui no Brasil, mas você tem várias outras questões ali envolvidas, questões internacionais envolvidas com outro tipo de conflito, de problema que vai se alargar para a questão econômica, para a questão política, para a questão ideológica, que vem pesando muito. E uma coisa assim que eu fico, às vezes, dizendo assim, até decepcionada, com a maneira como é usado alguns discursos, tentando fazer uma análise ideológica de coisas que não tem nada a ver com ideologia. Tem coisas que nós estamos discutindo que são coisas práticas, que são coisas técnicas. Então, são coisas que não tem essa questão do ideológico. E muitas vezes você acaba vindo para esse lado, tentando justificar outro tipo de comportamento, né? A questão mesmo que tu colocou sobre a Amazônia, né? Sobre a integração, sobre a Amazônia nossa, que se discutiu principalmente na década de 70, 80, sobre essa questão de internacionalização da Amazônia como um grande perigo.
Aí você volta, você se debruça, né, numa análise enfim, de outros estudos, numa análise documental. Aí você se pergunta, mas do que estão falando? Então você fica assim, mas que geopolítica é essa? Eu vou estudar mais um pouquinho de geopolítica. E aí você pega, eu acho que eu não estou alcançando, né? Aí você começa a ver assim, mas o que está se tratando aqui? Que perigo é esse? Aí, atualmente, parece que o perigo, né, está na questão das ONGs. E aí eu volto de novo a perguntar, de que forma que está ameaçando, né? De que forma que essa soberania é entendida? Então, tem toda essa coisa, né, do que você mistura aí preservação, desenvolvimento, uma forma de você poder negociar, e no meio de tudo isso também tem toda a questão do agronegócio. Por que o agronegócio está se mantendo? Por que o agronegócio está em franca expansão? E todas essas terras, se você pegar todo o desmatamento está onde? Está lá na área indígena ou está na área do agronegócio? Onde estão as propriedades? Se nós fôssemos fazer um mapeamento, lógico que a região é imensa, né? Isso aí seria uma pesquisa enorme, mas algumas coisas já apontam. Né? Tem algumas pesquisas que já estão apontando para essas respostas. Então, onde é que está acontecendo tudo isso? Quando você pensa, vou transformar determinada terra numa reserva indígena. Nossa, mas que horror, você vai transformar na reserva, eu não posso produzir. E aí a terra vai ficar parada. Foi a questão do arroz em Roraima, quando estava produzindo uma quantidade enorme de arroz, uma produção, desenvolvimento econômico, e aí então você acaba delimitando determinada terra como uma área indígena. E aí então começa toda aquela discussão de novo, que vai envolver todo um conteúdo ideológico, quando eu acho que a discussão não seria uma discussão ideológica, mas uma discussão que a pergunta é: o que você quer preservar? O que você quer manter? Qual é o objetivo? O que está se fazendo? De que maneira que está se caminhando? Qual é a política pública para essa região? Então, eu acho assim que a questão não é, nós não vamos desenvolver, vocês estão fazendo um discurso, né, em prol de determinadas coisas e aí coíbe, enfim, não avança no desenvolvimento. Mas, do outro lado, eu acho que as coisas têm que ocorrer com responsabilidade. Você tem que ter os dois, né? Só que, claro que é mais difícil quando você começa a pedir, desenvolva, mas não destrua. Desenvolva, mas preserve. Né? Olhe quem está ali, olhe quem mora ali, porque eles não são nada. E às vezes se fazem alguns discursos, como a Márcia mesmo colocou aqui, como se o indígena fosse nada. Né? E ele é uma pessoa um grupo, né, que está sofrendo uma violência grande desde muito tempo, né, na história nacional, por parte de N agentes, e não pense que terminou, porque não terminou. Ainda há pouco tempo, que eu falo, década de 80, tinham pessoas que tinham por esporte ir para o interior para fazer coisas horríveis contra o indígena. Então, assim, a gente está falando de uma desvalorização, né? De uma desvalorização. E eu acho que isso não é questão ideológica. De novo, eu volto, porque eu acho que está muito centrado. Começa a se fazer uma dicotomia, né? Começa a se fazer uma divisão muito grande. E você teria que estar em determinado lado. E eu acho que a gente não é obrigado, né, assim, não, meu lado é esse, eu vou, enfim. Eu acho que tem que se pensar cientificamente. Eu acho que tem que se pensar acima de tudo isso. Acho que o nosso pensamento tem que transcender isso. Né? E voltar para uma questão de organização. Aonde que você quer chegar? Como é que você está trabalhando? A partir de que conceitos você parte? Eu acho que, enfim, mas é lógico que tudo que eu estou falando não é complicado, né, Verônica? Também acaba sendo, mas quando você começa a chegar mais perto, aí você fala assim, não é possível que eu esteja escutando algumas coisas, né? E são discursos que vêm... enfim, de uma longa data, essas próprias ações aí, porque de ver a Amazônia como um vazio demográfico, o que é isso? Ela não é um vazio demográfico. Né? Eu acho que a nossa, a pobreza com que a gente pensa a Amazônia e com a qual a gente responde às questões e às demandas da Amazônia, que podem ser resumidas nisso, né, nessa postura reativa que vai
enfim, que libera tudo, que restringe tudo, que responde de fora em relação a esses temas, tem muito a ver enfim, com racismo com o qual a gente lida com as populações indígenas desde sempre, né? O racismo do Brasil, ele é um racismo em relação à população negra, mas é também um racismo em relação à população indígena. Quer dizer, a forma como, enquanto sociedade brasileira, a gente trata os povos indígenas historicamente, e isso não mudou, né? Essa talvez seja talvez uma das nossas grandes tragédias. A gente não conseguirá responder esses desafios, não conseguiremos responder em relação aos desafios climáticos e ambientais, não só na Amazônia, mas no Brasil, e enquanto a gente não discutir a forma como a gente trata as populações indígena e negra no Brasil, né? Eu acho que, enfim, nos dois casos, eu acho que tem muito a ver. A Fran pergunta, Fran, vocês sabem dizer por que não temos tanto contato com a universidade como a de Roraima para produzir projetos de pesquisa? Eu acho que tem a ver com isso também, Fran, assim, sendo talvez simplista, mas tem a ver com o racismo, essa ideia de que a gente não tem o que aprender com o Roraima. Roraima, se quiser, tem que aprender com a gente, alguma coisa, que assistir, nos ouvir, mas a gente tem pouco, e é por isso que eu destaquei, eu acho super importante o fato de a professora Adriana organizar isso aqui, trazer então alguém, e que diz com muito orgulho, né, a Rebeca, sou de Roraima, estou aqui, me formei aqui, trabalho aqui, do tipo, isso é muito importante. E a professora Márcia, eu acho super importante, quero poder fazer mais isso. Eu acho que a gente precisa, porque isso também é se educar, né? De a gente conseguir ouvir e aprender mais. Enfim. Não, é isso mesmo, e essa questão assim do que a Rebeca colocou, né? É porque eles estão acostumados com as pessoas de fora que chegam e que acham que sabem mais, que entendem mais e acabam se colocando nessa posição como se fosse acima. Então, isso tem muito, eu estou acima, porque eu estou vindo de um centro desenvolvido, então, essa coisa muitas vezes, sabe, passa, né? Então, essa fala dela assim, eu sou daqui, eu estou aqui, eu me formei aqui, eu continuo trabalhando aqui. Então, assim, e eles sentem, né? Eles sentem quando o outro chega e querendo ser o doutor no assunto que é o cotidiano deles, né? Que é o cotidiano. Agora, no norte, de maneira geral, né, pegando isso que a Fran está colocando, eu acho que no país, né, de certa forma, isso não só relacionado ao norte, mas no país, em termos acadêmicos, nós temos uma supervalorização de tudo que está no sudeste, principalmente das universidades. E aí, quando você começa a fazer um giro, né, até chegar mais próximo mesmo, você começa a sentir isso. Uma das coisas que eu discuto, né, porque eu sou historiadora, minha formação é história, então uma das coisas que eu discuto é que a história do Brasil é a história do Sudeste. Se vocês começarem a voltar a pensar no que vocês viram lá no ensino médio e tudo mais, o que vocês viram é a história do Sudeste, é a história lá do Rio de Janeiro, é a história de São Paulo, é o que está acontecendo lá. Aqui, claro que no Rio Grande do Sul a gente é meio bairrista, e aí a gente puxa bastante, né? A história do Rio Grande do Sul e tudo mais, a gente tem esse comportamento. Mas, de maneira geral, a história do Sudeste é história nacional. As histórias das outras regiões é uma história local. Então, você começa a ver, e isso se aplica de outras formas também. Então, na maioria das vezes, você tem esse centro, né? Esse centro que se coloca de uma forma, sei lá, vou adjetivar como mais importante, né? Ali, e o resto tudo como se estivesse orbitando. E isso, consequentemente, acontece com a Amazônia pela própria distância e dificuldade também, né? É mais difícil você conhecer o professor que está trabalhando lá, você fazer uma parceria, você trazer ele, né, para um diálogo. Mas eu acho que isso é importante de ampliar, né, de trazer pessoas, principalmente agora que nós estamos nesse modelo EAD, que a gente tem essa oportunidade de conversar, de ampliar e de, enfim, desenvolver pesquisas. Eu acho que é isso. Bem, gente, mais alguma questão?
Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A Carla já nos deixou, teve que sair. Alguém, alguém mais gostaria de falar? Estamos à disposição. Como viu, a gente fala bastante, né, Verônica? Aham, não, se deixar a gente fica aqui, né? Dando palpite. A gente vai resolver todos os problemas hoje. Vamos elaborar Todos. aqui. Não, ninguém mais. Então, Verônica, muito obrigada mesmo pela tua participação. Foi maravilhoso, maravilhoso. Hoje, então, a nossa última palestra. Nós vamos ter ainda um último encontro com o encerramento do curso, que todos os professores vão estar sendo convidados a participar com a gente. E eu gostaria de ouvir, né, mais do que eu falar, sobre o curso e principalmente ter uma criticidade, né, que os alunos realmente se manifestassem criticamente, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, que tipo de temática que a gente pode trazer aqui. Eu acho que para a gente seguir essas discussões e ampliando esse olhar sobre a Amazônia. E aí, num próximo curso, eu prometo que eu trago mais professores lá do norte aqui para falar, e a gente vai aumentando a discussão. Ok, gente. Então, muito obrigada. Muito Obrigada. obrigada, viu, Adriana? Obrigada, pessoal, pela, enfim, paciência. E parabéns pela organização do curso, Adriana. Imagina, eu que agradeço.